Amém. Louvado seja Deus por esse tempo. Que bom, temos aqui muitas famílias representadas. Que esse seja uma tarefa de casa daqui para frente. De você investir mais na sua família, a começar do clamor e da oração. Amém? Em nome de Jesus. Antes de você se assentar, eu gostaria de pedir que você abrisse a Bíblia, lá no livro de Romanos 13. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Romanos 13. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, pois agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Feche os seus olhos. Santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nos revele agora, à luz da tua palavra, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nessa noite, aquilo que o Senhor quer que nós apliquemos nas nossas vidas. Tu sabes como cada família, cada pessoa, membro de uma casa, Senhor, de uma família entrou aqui hoje, na medida da sua necessidade, pois que a sua palavra possa ser poderosa, ao ponto de adentrar no seu coração e produzir toda a mudança necessária, para o bem da sua saúde própria, para o bem do seu próximo, a começar dos nossos entes queridos. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém? Você pode se assentar. O irmão trouxe aqui uma água, deixa eu... Eu pedindo para Deus uma palavra para ministrar no dia de hoje. E aí me veio esse texto. Eu li esse texto e reli esse texto. E aí... Sabe quando você sabe que você tem que ministrar ali... E você fica procurando, não, mas não é isso, mas não... E Deus falando, volta lá. Então, acredito que cada um de nós vai entender no final o que Deus gostaria de falar com a igreja nessa noite. Como a Cris falou, né, o Lê falou, hoje é o Dia Internacional da Família, Fabrício ministrou aqui semana passada, acerca desse tema, deu aí uma introdução, né, porque se comemora esse tempo. Mas nós gostaríamos de trazer aqui, né, em todas essas semanas que nós estamos abordando de uma maneira muito especial esse tema da família, algumas maneiras de como você pode proteger a sua, guardar a sua e cumprir o seu papel com excelência, com efetividade ali dentro da sua casa. E aí, nós temos como tema dessa ministração, família blindada. Você precisa sair daqui entendendo o que você precisa fazer, ou como você deve agir para que a sua família seja blindada. Para que todas as vezes que vier um contra-ataque do inimigo na sua direção, na direção da sua casa, você saiba exatamente o que fazer. Ou melhor, você não precisa reagir aos contra-ataques do inimigo. Porque se você estiver praticando e exercitando essas direções que Deus vai te dar hoje, ele não vai conseguir entrar. Você não vai precisar fazer nada quando ele tentar. Porque há tempos você já vem trabalhando e investindo nessa proteção que o Senhor tem para cada um de nós e para a sua família também. Amém? Então nós vamos tratar aqui alguns pontos. Eu coloquei aqui,
todos os tópicos como verbos. Eu não sou tão tecnológica quanto meu marido, e eu confesso que eu ando em dias assim bem atarefada. E aí eu falo assim, não vai dar para preparar slide, né? Vou na raça mesmo, do jeito que Deus quer. E aí eu coloquei aqui os tópicos como passos que nós temos que fazer para que a nossa família seja blindada, com verbos assim imperativos, com verbos realmente que você tem que fazer. Talvez você faça isso. Não, você tem que fazer. Você precisa sair daqui entendendo que Deus quer que você faça dessa maneira para que a sua família seja blindada. E o primeiro ponto que nós vamos aprender hoje é sobre o amor. Então eu não coloquei assim, ame a sua família. Eu coloquei assim, ame. O amor é o cumprimento da lei. É o que nós vemos aqui no primeiro versículo de Romanos 13, 8. Ele fala que nós não devemos dever nada a ninguém. Aliás, aí já hashtag fica a dica, tá? Você tá em dívida aí com o irmão, tá devendo dinheiro, tá devendo uns jantares. Fala a Deus. Tá do lado de cá, não sei por que eu vim pro lado de cá. Tá devendo uns jantares, tá devendo uns convites, tá devendo amor, tá devendo alguma coisa. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão. Se você tá devendo alguma coisa, precisa resolver a sua vida, porque a gente não pode dever nada a ninguém, a não ser o amor. E aí ele fala aqui o amor de uns para com os outros. Aquele que não ama o seu próximo não cumpre a lei. E aí eu pensando nessa palavra, eu falei, Senhor, quem é mais próximo do que nós, do que aquele que está com a gente dentro da nossa casa, que dorme do nosso lado, que acorda ali com a gente, que está à mesa todos os dias, né? Se você não deve dever nada a alguém, apenas amor. E a Bíblia ela vai falar, né? Aliás, esse é o segundo maior mandamento da Bíblia, de você amar ao seu próximo como a si mesmo. Às vezes a gente tem essa facilidade de exercer compaixão, ternura, empatia, quando a gente passa na rua, vê uma situação que nos comove, quando a gente é mobilizado por uma ação, né? As fotos que a pastora tem postado, né, aí nos grupos da igreja, sobre a ação que eles estão fazendo ali na África, né? A gente se move, a gente olha como sendo o nosso próximo, e eu não sei você, mas eu me sinto tomada de amor por essas pessoas. Mas às vezes a gente, como a Cris orou aqui, é omisso dentro da nossa casa. E às vezes você não consegue ou tem dificuldade de olhar com esse mesmo olhar de ternura, de amor, de compaixão, de empatia para o seu próximo, mais próximo possível, que é aqueles que convivem dentro da sua casa. Então a primeira coisa que o Senhor quer que nós tomemos posição nessa noite, de sair daqui praticando e fazendo, é amando incondicionalmente. Você precisa amar ao ponto de entender que o amor, ele é o cumprimento da lei. E aí ele traz essa lei, ela nos remete aos mandamentos, né? Aos 10 mandamentos narrados lá em Êxodo. Quando Moisés, ele sobe para o Monte Sinai, ele desce com as tábuas, com os mandamentos de Deus ali escritos. Ele lê para o povo aqueles 10 mandamentos, e você vai ver que a maioria, né? Eu acho que todos, tirando o primeiro, que é sobre Deus, é em relação a você não cometer injúrias, calúnias, nada que possa magoar o seu próximo, né? E aí que o próprio texto de Romanos, ele fala, pois estes mandamentos são: não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito de amar ao seu próximo como a si mesmo. E aí ele termina no verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Se você não tem amado a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, como deveria, você tem descumprido a lei de Deus. Você tem pecado contra Deus, porque é um mandamento esse amor. E se você não tem amado, se tem faltado amor, você tem desprotegido a sua casa. Porque quando falta amor, não tem como você conseguir blindar a sua família. Nesse quesito, nesse pilar, está havendo grandes falhas ali. E aí Deus tem tantas coisas para entregar para a sua família, mas você está pecando na parte mais básica, mais primordial, que é poder amar.
Pastora, você não conhece o marido que eu tenho. Não conheço mesmo, você também não conhece o meu. Alguns riram, né? É verdade, gente. Nós somos humanos, né? Ah, pastora, você não conhece a mulher que eu tenho. Você também não me conhece. Sou difícil, gente. Sou difícil. Nós temos, na nossa essência, uma inclinação egoísta, uma inclinação mesquinha, uma inclinação para o mal mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essência semana que vem. Você precisa estar aqui. Mas você não pode pecar e achar assim, não, eu guardo a minha casa, eu amo a minha família, eu blindo a minha família, mas está faltando esse amor imperativo mesmo de você falar assim, eu amo. De você olhar para sua esposa e falar assim, me ame. Para os seus filhos, me ame. Aí não precisa ser tão imperativo, porque se eles verem você fazendo, eles vão cumprir, eles vão imitar isso. Então a primeira coisa é o amor, que é o cumprimento da lei. E você precisa sair daqui quitando a sua dívida. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, principalmente se ela for da sua família, vê se você está devendo para ela nessa parte. Vê se você está em dívida com ela de amor. Se é seu irmão, você não está aqui com a sua família, mas é a sua família espiritual, vê se você está devendo para ele. Como é que está? Vê se você está no Serasa aí, vê se ele te colocou no Serasa. Misericórdia. Vê se ele te colocou aí. Um relacionamento conjugal, saudável, se fundamenta num amor constante. E aí eu coloquei aqui um ponto de reflexão. Você tem tratado o amor no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos como prioridade? Que às vezes, irmãos, a gente entra tanto no automático que a gente acha que é só pôr comida na mesa, ganhar o pão todo mês, ter uma boa casa, quebrou, arruma, e você esquece do que nutre tudo isso. A sua família precisa ser sua prioridade no quesito amor, amém? Em nome de Jesus. O segundo ponto que eu quero tratar com você, está lá no versículo 11, diz assim, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Uau! E eu coloquei aqui, acorde! Grita aí para ele, fala assim, acorda! Acorde! O tempo é curto. O tempo ele tem se acelerado e é hora de você despertar do sono. Você sabe o que você deve fazer e não faz. A Bíblia fala que aquele que sabe o que deve fazer e não faz comete pecado. Você sabe que você precisa amar mais, cuidar mais, ser mais presente, ser mais ativo, atuante ali na sua casa. E você está dormindo, está sonolento. Porque você talvez acha que vai viver igual a Matusalém. Esses dias o Lourenço falou para mim assim, mamãe, sabe quantos anos eu vou ter no ano 3000? Aí eu falei assim, não. Ele falou assim, como não? Eu vou ter 84 anos. Eu falei, o ano 3000, filho? Você pensa bem na pergunta que você está me fazendo. É, mamãe, porque ele achou que ia arredondar, ia continuar 25, quando chegasse no 99, ia virar para 3000. Aí eu falei assim, no ano 3000, você vai estar mais velho que Matusalém. Aí ele deu risada. Mais 84 anos você vai ter no ano 2100. Aí ele deu risada. Talvez você pense como o Lourenço, que você vai viver igual a Matusalém ou mais. E aí você tem tempo de sobra para investir na sua família depois. Muitas pessoas têm perdido, infelizmente, os seus lares, os seus casamentos, os seus filhos para o mundo. Porque acha que vai ter todo o tempo do mundo para fazer depois. E ignora o que pode ser feito hoje. Então é hora de você acordar. E a Bíblia está falando que é tempo de você despertar dessa sonolência, dessa apatia, dessa omissão maligna. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Quando Jesus voltar, Ele vai dizer para você assim, mostre-me as suas mãos. E os primeiros frutos que Ele quer encontrar, quando você abrir as suas mãos e mostrar, é a sua casa, é os seus filhos, é o seu casamento guardado, imaculado, santificado. O que você vai apresentar? Talvez se Jesus voltasse hoje e Ele te pedisse para você mostrar as suas mãos, o que ela teria lá? Teria frutos?
Ou teria só destruição, vergonha, omissão? Talvez encontrasse frutos, mas do vizinho, da casa do outro, do amigo do outro, dos investimentos que você faz para fora do lar. Porque ser bonzinho, da porta para fora é mais fácil. O Senhor está te pedindo para acordar dentro da sua casa. Não tem problema nenhum, e pelo contrário, você precisa sim ser luz lá fora. Mas não queira ser luz lá fora, sendo trevas dentro da tua casa. Diga misericórdia. O casamento precisa sair do modo automático. Às vezes a gente está tomado numa apatia, numa sonolência, e a gente entra no automático. E as nossas relações dentro da casa também ficam automáticas. Com os nossos filhos, com a nossa esposa, o nosso marido, né? Com os nossos pais. E aí a gente vê que esse sono, ele diz respeito a uma urgência espiritual que a gente precisa quebrar. É uma cegueira espiritual maligna que tem entorpecido as pessoas, que tem distraído. E às vezes você olha para dentro da tua casa e fala assim: mas pastora, o meu marido não bebe, a minha esposa não fica na rua, eu não... Mas são coisas muito sutis, muito pequenas, que têm roubado a melhor parte da sua família, no contexto do seu lar. E aí você precisa se posicionar, acordar e se posicionar vigilante, para que Satanás não entre nas coisas sutis. Existem coisas grandes também que ele tenta, tentações o tempo todo, nós vamos ver no próximo tópico, mas tem coisas sutis, que às vezes quando você olha, você não tem nem o que reclamar, mas você está lá só coexistindo, dividindo o mesmo teto com uma pessoa, e não é uma família. Deus nos chamou para ser família. E não é qualquer tipo de família, é uma família blindada. Tiraram aqui, fizeram um slide para mim. Amor, obrigada. Deus não te chamou para ser qualquer tipo de família, mas uma família blindada. Uma família no real sentido da palavra. Amém? Como é que você tem investido nos seus relacionamentos, ou melhor, como é que você tem usado o tempo que você tem, que é menor hoje do que foi ontem, do que foi semana passada, do que quando você se converteu? Como você tem usado esse tempo? Como você tem investido esse tempo na vida das pessoas que moram com você? É hora de você acordar e entender que hoje você tem menos tempo do que você tinha ontem. Amém? Em nome de Jesus. A terceira coisa que Deus me mostrou nessa palavra é sobre proteção e sobre essa blindagem. Proteja, eu coloquei proteja e blinde. Do que, pastora? O seu lar precisa ser blindado e protegido contra as obras das trevas. Olha o que diz o versículo 12 que nós lemos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemo-nos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. E aí ele termina no 13. Comportemo-nos com decência, como quem age na luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Eu não sei se o seu lar, a sua casa tem sido visitado com algum dessas tentações, dessas ameaças que tem talvez tragado ou tentado tragar todo o contexto familiar ali da sua casa. Mas hoje o inimigo tem investido pesado nas famílias para que haja brechas. Por que essa palavra blindagem ela é tão forte? Porque quando o inimigo vê uma família blindada, ele vai ali tentando lançar brechas, lançar fissuras, através do quê? De coisas sutis, como eu falei, mas também de coisas que não são sutis, mas que às vezes você flerta. Ele vai tentando entrar na tua casa através da imoralidade, através da pornografia, amizades tóxicas, que aparentemente não oferecem nenhum risco, mas não são tipos de amizade que você deveria andar. Já dizia a Bíblia, né, que as más companhias corrompem os bons costumes. Você
foi criado e levantado como coluna na sua casa para ser influenciador e não influenciável. E às vezes a sua casa, o seu casamento, a sua vida tem sido bombardeada de influências mundanas. E a Bíblia está fazendo um apelo para a gente nesse texto. Que você precisa despertar desse sono, porque a noite está acabando. As trevas não vão vencer. O dia está chegando. A claridade, que é quando Jesus vai expor todas as coisas e trazer à luz todas as coisas. Talvez você seja tão entorpecido que você nem se aperceba do abismo que você está entrando, ou que você entrou. E você está flertando. E ele fala assim, não flerte mais. Ele fala, comporte-se com decência como quem age na luz. O que tem no seu celular poderia ser projetado nesse telão? O que você vê no seu computador, se o seu pastor pedisse, o seu líder pedisse, ou se a sua esposa chegasse assim, amor, deixa eu ver, você poderia mostrar? Porque se é algo que ela não pode ver, que seus líderes não podem ver, é porque há trevas ali, não há luz. A sua vida precisa ser transparente. As suas conversas, o seu linguajar, as suas roupas, as suas falas, as suas companhias, precisam apontar para a luz. Se ao olhar para você, as suas atitudes ainda apontam para trevas, você precisa se converter urgentemente, de verdade. Porque quem se converte genuinamente muda a rota, muda companhias, muda o linguajar, muda práticas. Pastor, é difícil, eu sei, mas é possível. É possível quando você se submete à ação da luz de Cristo, a ação poderosa do Espírito Santo. É Ele que quer entrar na sua casa e dissipar as obras das trevas que está lá dentro. Deus vai revelar, a minha oração é para que hoje não saia ninguém aqui iludido, entorpecido, cego espiritualmente, mas que toda obra de trevas que há na casa e na família de todos aqui representados, o Senhor está revelando nessa noite, talvez coisas que você nem sabia, que você acha que não tem nada a ver, Deus está te mostrando, e você vai destruir todas as obras das trevas, amém? Nós vamos orar no final dessa ministração, pedindo para que a luz de Cristo invada a sua família, invada o seu ser, os seus pensamentos, o seu coração, e que o Senhor não te deixe mais flertar com nenhuma prática imoral, mundana, que não foi criada para você. Porque a sua família vai estar blindada, e Satanás não vai vencer mais nessa área, que talvez ele tenha adentrado na sua casa. Irmãos, cuidados, a forma mais sutil que o inimigo, eu ia falar o irmão, esse não, que o inimigo usa hoje em dia são as redes sociais. As redes sociais é uma coisa assim demoníaca, que se não for usada corretamente, é uma maneira de sutilmente, alguém te pede um convite, aí você aceita como quem não quer nada, começa a curtir as suas fotos, começa a fazer um elogio ali, um elogio aqui. E de repente você está sendo engodado, aí você começa a comparar, que você não ouve aquilo da sua casa, do seu marido, que há muito tempo o seu marido que está investindo o tempo dele com outra coisa, não está fazendo o papel dele. E aí naturalmente você vai dando, e vice-versa, sua esposa também. Você vai dando ouvidos. Quando você vê, pastora, mas é só uma conversinha. Só de pensar, você já pecou e deixou trevas acessar o seu coração e a sua mente. Cuidado com as redes sociais, que ela é uma porta de infidelidade emocional, para depois, quem sabe também, física. Quando a gente fala em trevas, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o pecado, ele se alimenta do escuro. O pecado, ele se alimenta do segredo. Se alguma coisa
que aparentemente não seja pecado, mas que você fez e que você está com medo de contar para o seu marido, para sua esposa, porque ele vai brigar, porque não sei o quê. O inimigo vai usar disso para você começar a contar meias verdades, para você não agir com interesse, com transparência. E daqui a pouco você está num buraco sem fim, não sabe como sair disso. Porque o pecado, ele se alimenta das trevas, ele se alimenta do segredo. E isso vai criando um abismo entre vocês. Haja com transparência. Se tem alguma coisa que até hoje você não falou para o seu marido, fale. Para a sua esposa, fale. Para os seus pais, fale. Eu postei nas minhas redes sociais hoje o texto que a Cris leu. E aí eu falei que família é um lugar de recomeços. Família é um lugar de perdão, né? Então, se você estiver ali disposto a amar incondicionalmente, a acordar para esse tempo, a viver a essência da família, você vai ter a capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar se for preciso. Mas o inimigo não vai ter vez na sua vida. Amém? E nem na sua casa. Eu coloquei aqui também que o lar, ele é um território sagrado. E nós precisamos usar as armas corretas para fazer desse ambiente um ambiente de luz. Como que eu vou fazer, pastora, que as trevas batem retirada da minha casa? Eu vou te dar uma dica. Você vai chegar lá hoje, você já vai abrir as portas e as janelas e você vai fazer uma oração. Se você estava, não sei quais são os níveis de problemas que você está passando, mas principalmente se você identificou algo específico. Talvez você tenha sido oprimido dentro da tua casa. Talvez você não tenha vontade de investir tempo na sua família, porque você está opresso. Abra as portas e as janelas e comece a orar. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de opressão caia por terra, bata em retirada, sai daqui. Você tem autoridade lá dentro. Eu não aceito, eu quero que a minha casa seja o melhor lugar para eu estar. Eu quero ter prazer de estar aqui, eu quero ter alegria. Eu não quero viver para baixo, moribundo. Que todo espírito de morte também seja cancelado. Essa é a primeira coisa. E aí, como que você faz frente às trevas? É levando luz. E aí você vai levando luz com as armas espirituais corretas. Oração, como eu falei, palavra, liga lá um louvor de vez em quando, ou todo dia. Eu ouço louvores todos os dias que eu estou em casa, Às vezes eu já acordo atrasada e saio correndo, Mas quando eu volto, eu ligo. Hoje me aconteceu uma coisa muito triste. E aí eu liguei para as minhas irmãs, minhas amigas. E eu estava um pouquinho emotiva, chorando ali com elas. E aí eu cheguei em casa, eu tinha pouco tempo, porque eu tinha que voltar depois para atender e para aulas na faculdade. E aí eu cheguei, eu tinha uma louça para lavar, umas coisas para fazer. Eu cheguei, entrei e já liguei um louvor. E aí quando eu liguei aquele louvor, Deus começou a ministrar tanto no meu coração. Gente, toda vez eu falo para a Alexa ligar lá o rádio, ela liga e ela sempre começa a mesma música, porque eu sempre falo a mesma coisa. Ela fala assim, eu falo, louvor e adoração no Spotify. Aí ela vai lá e coloca, entra sempre o mesmo álbum. Entrou um álbum que eu nunca ouvi. E eu olhei para tentar ver o nome da música, eu não sei, porque não aparecia. E eu falei assim, Alexa, voltar. Ela não voltava. Ela falou assim, não pode reproduzir, alguma coisa assim. Hã? Não sei, cara. Falava que Deus é fiel. Ele está querendo que eu cante, olha lá. Olha lá, irmão. Eu vou cantar ainda, viu? Eu não lembro a letra, senão eu cantava, mas falava que Deus é fiel. E aí eu chorei. Aí lavei ali, entendeu? Aí depois eu fiquei bem. Aí eu terminei essa palavra. Depois eu fui fazer uma prova que eu tinha. Não fui tão bem na prova, mas dá para passar. Misericórdia. E aí eu estava em aula até agora, por isso que eu cheguei atrasada aqui. Mas, por que eu estou falando isso? Porque até quando a gente está um pouquinho mal, se a gente usar as armas corretas, o Senhor dissipa todo medo, toda tristeza, toda opressão. Ele lava as nossas almas e a gente não transfere. Porque se você ficar moribundo e ficar alimentando aquilo, você transfere para as pessoas que moram com você. Daqui a pouco está todo mundo andando parecendo zumbi, é zumbilândia. Misericórdia. Você precisa usar as armas corretas dentro da tua casa. Talvez você entrou num ostracismo, numa penumbra, num negócio esquisito. Pastor, eu não sei o que está acontecendo lá na minha casa. Porque você foi tomado de alguma coisa e não reagiu.
todos os momentos que vier alguma situação adversa, e virá, porque no mundo nós teremos aflições, você precisa reagir frente a isso, usando as armas corretas, que vão dissipar todas as trevas, amém? Leia a palavra, coloque louvor, cante, brinque, ceie com a sua família, traga alegria, e se for preciso, se for algo hard, abra as portas lá, unge tudo, e tira isso de lá, em nome de Jesus. Tem aqueles dias também, irmãos, eu não ia falar isso não, mas me veio agora, tem aqueles dias também que a gente não está se aguentando, né? Que a gente está meio opresso, meio para baixo, e a gente não está se suportando também. O que você faz? Você liga para o teu líder, liga para o pastor? Não, meu amor, pega a tua mão, põe a mão na tua cabeça, e expulsa o que está te oprimindo. O que é isso? Ai, mas eu já acordei com o pé esquerdo, Deus te deu 2 pés. Você vai acordar com os 2 todos os dias, amém? E todas as vezes que alguma coisa bater para tentar te paralisar e minar a sua família, porque se você acordar com esse pensamento, você vai tratar mal o seu marido, você vai dar patada no seu filho, você não vai fazer o que você precisa, você vai dar desculpa para não ir para o trabalho, você vai mentir. Você entende que abismo chama abismo? Misericórdia. E já me encaminhando para o final. Eu estava aqui no ponto de proteger e blindar. E eu falei que o nosso lar é um território sagrado, né? Estava falando sobre essas armas. E eu coloquei assim: o que não edifica não entra na minha casa. Eu gostaria que você até escrevesse aí na sua Bíblia, ou postasse lá nas suas páginas: o que não edifica não entra na minha casa. Você precisa ser radical. Ah, eu tenho dúvida. Na dúvida não entra na tua casa. Amém? Porque o inimigo, ele vai tentar usar essas coisas que não edificam para alimentar mais pecado no seio da sua família. Sejamos radicais e fechamos as portas, as janelas e todas as brechas, blindando a nossa família da maneira que Deus está nos ensinando nessa noite. E a última coisa que eu quero falar, está lá no verso 14, ele fala assim: ao contrário, revistam-se. No verso 13, o verso 13 também, ele fala assim: comportemo-nos com decência, né? Eu li, mas eu vou reler. Como quem age na luz do dia, não em orgias, em bebedeiras e nem em imoralidade sexual. E nem em desavença e inveja. Eu reli porque eu falei um pouco sobre as orgias, né? Sobre pecados. Mas às vezes a gente não dá muita atenção para as discussões, as pequenas desavenças que vão também criando barreiras entre nós, entre os nossos pares, os nossos entes queridos ali da nossa casa. Gritaria, não aceite dentro da tua casa. Elevar o tom de voz, não aceite dentro da tua casa. Grosseria, cinismo, ironia, essas coisas não provêm de Deus. E aí ele fala assim: ao contrário de tudo isso que eu li antes, né? Ao contrário de pecar, de ser imoral, de praticar orgias, de ter vícios, ao contrário disso, você tem que abandonar todas essas obras das trevas. E você precisa se revestir do Senhor, Jesus Cristo. Não ficar premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. E aí o último tópico é: revistam-se do Senhor. Revistam-se do Senhor. Não dê espaço para a carne. Às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, e a gente se livra de todas essas coisas que nos atrapalham, que afasta, que rompe os nossos laços familiares. Só que a nossa mente, ela trabalha o tempo todo. E aí, de repente, tá nós aqui de novo, né? Tá nós aqui de novo, premeditando como satisfazer os desejos da nossa carne. E de maneira sutil, trazendo de volta tudo de novo aquilo que a gente expulsou. Trazendo tudo de novo aquilo que Deus te fez. Eu acho que o Senhor olha do céu e fala assim: mas tá de brincadeira esse povo, né? Tá lá na igreja chorando, clamando, pedindo: Senhor, me perdoa, me limpa. E daqui a pouco, antes de você pegar, o Senhor já tá vendo. Ele fala assim, porque a Bíblia tá falando: não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Aí você acorda, pega o controle da TV. Vamos ver o que tem aqui.
Porque a sua carne quer ali relaxar, aí você vai passando. De repente, seus olhos veem alguma coisa que não devia. Você está lá passando no WhatsApp, no Instagram, vendo receita, vendo algumas coisas. De repente, vem lá alguma coisa que você fica, e aí te leva a premeditar alguma coisa. Você está conversando e sutilmente vem uma fala de um amigo que ao invés de você repreender, você dá uma risadinha e logo ele vai sutilmente fazendo você premeditar de como você se lambuzar dessa lama suja que é o pecado, tentando atrair trevas para dentro da sua família. Diga misericórdia. Nós precisamos, irmãos, fugir da aparência do mal para blindar as nossas famílias. O que Deus te mostrar hoje que você precisa renunciar. Aonde estiver a sua fraqueza hoje, que Deus te mostrar, você precisa falar para Ele assim: Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu vou expulsar isso hoje da minha vida, eu vou orar, eu creio que o Senhor me trouxe aqui para isso. Mas talvez não vai tardar a minha mente começar a premeditar de novo como buscar isso de novo ou alguma coisa para substituir isso que eu estou tirando. E o Senhor vai me ajudar, vai me dar força. Quantos querem ser purificados na sua mente, no seu coração, para que você consiga cumprir tudo isso que a Bíblia está dizendo que nós temos que fazer? Se você quer, se coloque de pé no seu lugar. O Senhor vai nos levar hoje a começar a amar de uma maneira que a gente cumpra a lei na sua totalidade, a acordar, a sair dessa sonolência, desse comodismo, dessa omissão que a gente vive, entendendo que os dias são maus e os tempos estão acelerados. E você precisa proteger, blindar a sua casa, mas para isso você precisa hoje. Não tem como você proteger e fechar as portas hoje sem remover o que está lá dentro. Não dá para você blindar a sua família, a sua casa hoje sem tirar o que está lá dentro, que não edifica, que só corrompe, que só afasta os seus parentes, os seus familiares. Você vai começar a orar agora, nós vamos louvar, adorar o Senhor. Enquanto nós estivermos adorando, o Espírito Santo que já te mostrou o que você tem que mudar, o que você tem que romper, o que você tem que retirar da sua vida, do seu pensamento, quais são as práticas que você precisa fazer. Irmãos, a Bíblia fala que se a sua mão te faz pecar, você tem que arrancar. O que é deletar um aplicativo, o que é quebrar um celular se for preciso. Se você pode até se automutilar para entrar santo no céu e com a sua família apresentada limpa diante de Deus. Não flerte mais, não vale a pena. Não tem nada que um desejo da carne suprido momentaneamente possa suprir que se compare à beleza de cultivar a sua família, amar a sua família, guardar e proteger a sua família, porque foi para isso que você foi levantado. Deus tem um propósito sim para você ganhar nações, ganhar multidões, ser um líder de célula excelente, mas de nada vale se você perder a sua casa. Então você precisa começar a investir na sua família e ser dentro da sua família o que Deus quer que você seja. Então agora eu quero te pedir que feche os seus olhos, comece a orar pedindo para Deus te revelar. Senhor, o que tem na minha vida hoje que tem me arrastado para o abismo? Senhor, quais são as minhas fraquezas que têm atraído trevas para dentro da minha casa? Senhor, quais são as práticas imorais que eu tenho, ou profanas, ou egoístas, que eu tenho, que tem feito com que eu ignore o tesouro que o Senhor me deu, que é a minha família? Deus vai te mostrar agora, e todas elas serão removidas das nossas vidas, em nome de Jesus.